Transtorno de ansiedade generalizada, então, quando é quando a gente tem uma intensidade muito grande, né, uma intensidade excessiva, e uma duração também de pelo menos 6 meses de sintomas ansiosos desproporcionais aos estímulos recebidos, provocando prejuízo na vida do paciente. Mais uma vez, pessoal, a gente pode perceber esse prejuízo na vida do paciente, né? Isso é muito importante a gente observar, porque a ansiedade passa a não ser normal quando ela traz prejuízo, tá? Então, a pessoa fica por 6 meses, no mínimo, produzindo, né, esse sofrimento, essa ansiedade excessiva que traz prejuízo para ela. E aí há uma preocupação muito grande, antecipatória, de difícil controle, e com presença de sintomas somáticos. Que sintomas são esses? Inquietação, tensão muscular, irritabilidade, uma dificuldade para dormir, para iniciar ou manter o sono, há um sono inquieto, mesmo que consiga dormir, insatisfatório, no outro dia a pessoa ainda está se sentindo cansada, a energia para fazer as atividades diárias, precisa de mais energia, porque a pessoa está mais cansada, né? Ela despende muita energia com aqueles pensamentos, com as preocupações tiram a energia da pessoa, então tudo é feito com muito mais esforço. A epidemiologia desse transtorno tem uma prevalência ao longo da vida de 7,5%. Também é mais frequente em mulheres do que em homens, e em 2017 a OMS lançou um dado de que o Brasil apresenta 9,3% da população com ansiedade. Então, é muito frequente, muito comum, né? Falar que é o país mais ansioso, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, ver o porquê que isso pode estar acontecendo com o nosso país. E o início do transtorno de ansiedade generalizada, a maioria das vezes é no fim da adolescência ou no início da vida adulta, e há um aumento com o tempo, né? Há um aumento gradual da incidência ao longo da vida. Então, quanto mais velho, maior é a incidência, tá? Ele não vai melhorando ao longo da vida, né? Pelo contrário, pode ir piorando, ele aumenta a incidência. O curso clínico do transtorno de ansiedade generalizada é crônico, a pessoa tem esse transtorno de ansiedade e no decorrer da vida ela tem recaídas onde esse transtorno de ansiedade fica pior, né? Também tem uma frequência importante de comorbidades, de 50% a 90% dos pacientes têm algum outro transtorno associado, 25% experimentam transtorno de pânico. A depressão e o transtorno por uso de substância também é bastante comum, né? As pessoas tendem, quando estão ansiosas, com esse sofrimento, angústia, a lançar mão de cigarro, de álcool, ou outras substâncias, a fim de relaxar, né? A fim de ter um relaxamento. Porque tem transtorno de ansiedade generalizado, parece que nunca relaxa, né? E aí ele lança mão dessas substâncias para ter esse relaxamento, essa sensação falsa de relaxamento, né? Porque a gente sabe que o álcool, por exemplo, no início ele dá uma euforia, ele dá um relaxamento, mas ele rebaixa o nosso sistema nervoso central, né? Podendo causar até mesmo coma, e ele tem as suas fases de evolução, sendo fases ruins, e tem as consequências do uso do álcool crônico, o uso do álcool abusivo. A gente ainda vai falar sobre transtornos por uso de substâncias em outra aula, tá? Mas aí o álcool, o cigarro são usados muito frequentemente como um remédio para tirar essa ansiedade e acaba trazendo outro transtorno, tá? A gente sabe que as relações familiares interferem no prognóstico do transtorno de ansiedade generalizado. Quanto melhor a qualidade nas relações, melhor o prognóstico. Quanto pior, pior o prognóstico. A presença de comorbidade piora o prognóstico também, assim como a presença de transtorno de personalidade. Então, qualquer outra comorbidade junto com o transtorno de ansiedade, há um pior prognóstico para esse tratamento. O transtorno de ansiedade generalizada, ele está também
com múltiplas estruturas envolvidas, né? Há uma alteração no reconhecimento dos padrões de ameaça, as reações de alerta, grito e fuga estão exacerbadas, a amígdala está hiperativada, ela tem uma excitação da amígdala, assim como no transtorno de pânico, né? Nos transtornos ansiosos, de maneira geral, a amígdala está hiperativada. Vocês vão ler melhor sobre isso no livro, tá, pessoal? Então, como que a gente vai abordar esse paciente? Para abordar o paciente, para fazer esse atendimento, a gente precisa se dar conta de tudo que está envolvido, né? Dos fatores biológicos, a genética, as alterações de amígdala, de córtex cerebral, a personalidade da pessoa. A gente viu, se tem comorbidade, é mais difícil o prognóstico, a gente precisa fazer um atendimento multidisciplinar, né, em um atendimento global da pessoa, centrada na pessoa, não apenas na doença. Então, os hábitos, o estilo dela de vida, o seu trabalho, as suas relações familiares, as condições médicas clínicas gerais, são todos fatores muito importantes para a gente conhecer esse indivíduo e ver como que a gente vai lidar com isso que ele está apresentando, a fim de melhorar esse sofrimento. Então, aqui tem os critérios diagnósticos, né, pelo DSM-5. A ansiedade, então, esse transtorno de ansiedade tem uma ansiedade e uma preocupação excessiva, a maioria dos dias, por no mínimo 6 meses, com diversos eventos e atividades, acontece essa ansiedade e essa preocupação excessiva. Geralmente, é difícil controlar essa preocupação, né, e o que gera 3 ou mais desses outros sintomas. Então, é uma ansiedade e uma preocupação duradoura de no mínimo 6 meses, acompanhada por 3 ou mais desses 6 sintomas. Inquietação ou nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade em concentrar-se, irritabilidade aumentada, tensão muscular e perturbações no sono. Tá, gente? E esses sintomas, esse quadro, traz um sofrimento significativo ou um prejuízo funcional muito grande para o paciente. Não se deve a efeitos de uma substância, então, por mais que o paciente faça uso de outras substâncias, esses sintomas não estão associados ao uso da substância, né? Não é apenas durante o uso dessas substâncias, fora do uso de álcool ou outras drogas, o paciente também se sente assim. E não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Então, sempre com aqueles critérios de exclusão que a gente tem no DSM-5, associado ao quadro de sintomas do paciente. A gente vai fechar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e aí a gente precisa fazer o tratamento desse paciente, tá? O tratamento, ele é multifatorial também, multidisciplinar. A gente conta com tratamento farmacológico e o tratamento farmacológico a gente precisa de menos aí 6 a 12 meses, e há estudiosos que dizem que é bom manter para o resto da vida, né, ao longo da vida, por ser um quadro com curso crônico. Isso aí fica a critério de cada um também, né, a partir dos seus estudos, das evidências, porque a gente vê que os estudos diferem nesse sentido. Mas o importante é que a gente faça um tratamento de manutenção. Não adianta começar o tratamento, fazer uso das medicações por 2, 3 meses e parar, porque a gente sabe que se para o medicamento antes desse tempo necessário, de pelo menos 6 a 12 meses, a chance dos sintomas voltarem é muito grande. E a gente vê que há uma recaída no primeiro mês após a interrupção de 25%, e de 60% a 80% ao longo do ano seguinte também tem a recaída, tá? Então, mesmo fazendo o tratamento adequado, por um tempo adequado, a gente tem essas taxas de recaídas no primeiro mês ou ao longo do ano seguinte. Então, é um transtorno do curso crônico mesmo, e a gente precisa tratar farmacologicamente, com medicamento, e os nossos medicamentos de primeira escolha são os antidepressivos, né, por gerar uma boa tolerância. A gente tem essa latência de resposta, né, que eu coloquei aqui. Por quê? Porque o antidepressivo ele tem um tempo para fazer o efeito aí, de 2 semanas a 4 semanas, para a gente começar a sentir o efeito da medicação. Os mais indicados
são os inibidores seletivos de captação de serotonina e inibidores seletivos de captação de serotonina e noradrenalina, assim como no transtorno de pânico, tá? De maneira geral, nos transtornos ansiosos, o tratamento ele é bem parecido. Só nas fobias específicas que a gente prefere terapia comportamental, psicoterapia, ao tratamento medicamentoso. Mas quando a gente lança a mão do tratamento medicamentoso, terão as mesmas características, né? Os preferíveis são os inibidores seletivos de captação de serotonina ou de serotonina e noradrenalina. Os benzodiazepínicos a gente também pode lançar a mão, por eles terem uma ação mais rápida, mas eles também têm um risco de abuso e de dependência, causa comprometimento das funções cognitivas. Os diazepínicos, gente, é muito importante a gente perceber que eles são importantes quando bem indicados, né? No transtorno de pânico, por exemplo, a gente lança a mão dos antidepressivos, dos benzodiazepínicos, quando o paciente tem um ataque de pânico, e aí ele coloca um Rivotril de 0,25 embaixo da língua, aquele ataque de pânico melhora, e aí tira aquela angústia, aquele sofrimento, tá? Da mesma forma, na ansiedade generalizada, quando o paciente tem alguma crise, tem um sofrimento pontual e agudo, a gente pode lançar mão do benzodiazepínico, ou se ele está com dificuldade de dormir, o antidepressivo, ele tem esse período para ele fazer o efeito. Então, até o antidepressivo começar a fazer efeito, a gente pode usar o benzodiazepínico para o paciente ter essa ajuda na hora de dormir, tá? Depois que o antidepressivo fizer o efeito dele, e aí o paciente, consequentemente, vai conseguir dormir, e aí a gente vai poder tirar esse benzodiazepínico, tá? Então, a gente vai usar por um curto período de tempo, que é um período que não chega a causar dependência. E é muito importante deixar isso tudo muito claro para o paciente, já na primeira consulta, ou nos primeiros atendimentos, tá? Para ele não achar que vai ficar tomando benzodiazepínico ad eterno, né? A gente tem um limite e o nosso plano terapêutico é usar o benzodiazepínico até o antidepressivo começar a fazer efeito, porque é o antidepressivo que vai tratar o transtorno de ansiedade. O benzodiazepínico, ele tira aquela sensação momentânea, ele é um sintomático. O que trata são os antidepressivos, tá? Benzodiazepínico não trata transtorno de ansiedade. Ele trata pontualmente a crise aguda, o ataque de pânico, a insônia. Mas o transtorno, o benzodiazepínico não trata. São os antidepressivos que tratam. Combinado? Aqui é uma charge, né, do médico perguntando: tem tomado remédio para ansiedade? Paciente: sim. 1 por dia? Não, 8. Quero acabar logo com a ansiedade. E aí, concomitante com o tratamento medicamentoso, a gente tem tratamento psicoterápico, né? Com a linha mais estudada e mais eficaz sendo a terapia cognitivo-comportamental, nessas linhas aqui, nessas técnicas de terapia que estão citadas, assim como meditação também, né? Atenção plena também está sendo muito indicado nos casos de transtorno de ansiedade. Aqui a gente vê outros transtornos de ansiedade, tá? Então, devido a outra condição médica, induzido por substância, a fobia específica, transtorno de ansiedade social, vocês vão ler o livro e ler aqui os slides. E qualquer dúvida, a gente se encontra na videoconferência e aí vocês façam a pergunta e a gente conversa. Tá ok? Boa semana para todos. Até a próxima.